E os 2 primeiros episódios da série Anéis de Poder já estão disponíveis e vamos conversar sobre eles com spoilers depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Mais Uma Coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Vamos falar de Anéis de Poder. Vamos falar dessa série spin-off de O Senhor dos Anéis. Não é bem uma sequência, porque são estúdios diferentes. A Amazon comprou parte dos direitos de Senhor dos Anéis, da obra do Tolkien, e isso é importante dizer, porque nem tudo que o Tolkien escreveu a Amazon tem o direito de reproduzir. Primeira coisa. Segunda coisa, não é uma adaptação fiel da história dos livros, que é bastante fragmentada, que foi reunida, reeditada após a morte do autor. Então a primeira coisa que você tem que se preparar para essa série é talvez algumas conclusões, talvez algumas coisas que ficaram subentendidas e que você fez na sua cabeça essa conexão não sejam respeitadas na obra serial, na série. Então tem que ter muito cuidado com o que você acha que é fiel e que não é fiel, porque as coisas às vezes entram em conflito. Mas se eu tivesse que colocar tudo que eu achei desses 2 episódios em uma frase, eu diria que é $500 milhão bem gasto. Bem gasto. A série é linda. A série é linda, da iluminação ao figurino, a direção de arte, a cenografia, é tudo belíssimo, fazendo uma homenagem digna à suntuosidade descrita pelo autor nos livros. Eu acho que o espírito geral está ali, eu acho que isso que é importante. Você assiste e vê Tolkien, vê as palavras do autor materializadas na obra da Amazon Prime. É muito bonito. Não só visualmente, mas também o texto é muito tolkieniano. O texto poético, o texto cheio de figuras, cheio de metáforas. Isso tudo tem muito a ver com o jeito que o autor escrevia. Então, não acho que foi uma coisa totalmente fora do Tolkien. Claro que existem adaptações, é escrito logo na introdução, baseado na obra de Tolkien, não é para ser igual, mas mesmo não sendo igual e fazendo algumas... Porque vai ter alguma adaptação, vai ter alguns personagens que vão ser mesclados, porque é muito personagem Tolkien, vai ter alguns pontos da história que vão pular rapidamente de A para B, e não vão passar por todo aquele trajeto, porque é uma outra mídia, eu acho que eu não preciso explicar isso aqui. O ritmo de leitura de um romance é diferente do ritmo de assistir uma série. Então mudanças para contar a história precisam ser feitas. Não dá para ser igualzinho. Para ser igualzinho, continua com a sua imaginação lá, lendo Contos Inacabados, Silmarillion e tal. O que eu achei além disso? Muito conectado com o que a New Line fez com o Peter Jackson. O Peter Jackson contou a história do Hobbit e do Senhor dos Anéis, né, ao contrário, primeiro foi o Senhor dos Anéis, depois foi o Hobbit, e a estética visual do Peter Jackson, que é baseada em desenhos que foram feitos durante todo o século XX, baseado nas descrições de Tolkien, visualmente a série se parece prima dos filmes. Isso é muito importante porque a maioria do público que vai assistir essa série cresceu com os filmes do Peter Jackson. E via perceber se fosse muito diferente. Mas ao mesmo tempo também não podia ser igual, porque existem direitos, artistas e coisas que não vão casar mesmo. Não dá pra ser igual. Não é uma continuação, não é um prequel, por assim dizer. Não é um prequel como foi Hobbit, o prequel da trilogia Senhor dos Anéis. Essa é uma produção feita por outro estúdio, com outros artistas, com outra identidade, porém, ambas bebem na mesma fonte. Nos desenhos conceituais, as ilustrações feitas, inspiradas no que o Tolkien escrevia, e no próprio texto do autor original. E foi muito bem feito porque se pertencem. Se pertencem, embora não sejam ligados diretamente. Isso é muito bom. Outra coisa, o que estamos vendo? Onde se passa essa história? Se você ainda não sabe, eu vou tentar resumir muito rapidamente, de forma bem superficial. Existem canais especializados em Tolkien que podem te dar muito mais informações do que eu vou dar aqui. Mas basicamente estamos falando da Segunda Era. A Segunda Era se passa antes da história
do Hobbit, que é na Terceira Era. Se a Terceira Era começa depois que Sauron é derrotado e perde seu corpo físico e vira aquele olho pegando fogo, a Segunda Era ela se situa entre a derrocada de Morgoth, que era uma espécie de mentor do Sauron, como é explicado no primeiro episódio, até essa batalha, que a gente vê no iniciozinho da Sociedade do Anel. Essa batalha onde Sauron é derrotado com um anel. E, claro, a Segunda Era conta como os anéis foram forjados. É por isso que a gente é apresentado ao Celebrimbor, que vai forjar os anéis achando que está arrasando, mas era uma roubada, como a gente já sabe. Ao mesmo tempo, o Sauron forja um anel que controla todos os outros e assim ele toma o poder da Terra-média. Poder esse e o crescimento de poder de Sauron, que depois da derrota de Morgoth, Sauron foge, se esconde. Muitos pensam que ele está derrotado, que ele está morto, que acabou, mas uma pessoinha ainda fica obcecada em encontrar e se vingar de Sauron, que é Galadriel, que é um personagem que também a gente vê nas outras obras do Tolkien, nos outros filmes. Ela que, mais jovem, a Galadriel, perde o irmão e ela jura vingança. E ela pega a adaga dele e fala, agora é comigo. E ela fica obcecada em encontrar o Sauron, tal, até o limite das forças dela e dos aliados. E eles armam um esquema para dar para ela um presente, que é ela voltar para a terra de origem dos elfos, que é uma espécie de paraíso. E ela aceita a princípio o destino, mas depois ela se volta contra ele, salta no mar e fica à deriva por um tempo. A gente viu até o final do segundo episódio. Ao mesmo tempo, Elrond, que a gente também conhece o Senhor dos Anéis, ele é o pai da Arryn, personagem da Liv Tyler no filme, e ele está ajudando o Celebrimbor a iniciar os planos para forjar esses anéis de poder, de criar uma forja mais forte do que qualquer outra já criada e que seria capaz de forjar esses anéis. E para isso ele precisa do apoio de uma aliança com os anões. Por sorte, o Elrond tem um anão lá dentro, que é brother dele, que é o Durin, e vai atrás do Durin para pedir ajuda. Aí tem uma das partes mais legais, que você vê claramente a diferença entre os elfos, que são acima de qualquer tipo de emoção, são extremamente reservados. Até os elfos mais emocionados são bastante reservados. A gente vê isso na Galadriel, que passa uma frieza em vários momentos. E os anões, que são passionais ao extremo. Tanto é que o Durin fica extremamente rancoroso e magoado do Elrond ter sumido 20 anos. E o Elrond fala, pô, foram só 20 anos. E o outro responde, não, 20 anos é muita coisa. 20 anos é uma vida. E você não veio aqui no meu casamento, nascimento dos meus filhos e tal. Fica magoado. E eles demoram um tempo. Graças à esposa do Durin, eles conseguem reforjar, usando uma metáfora da série, reforjar essa amizade. E agora os anões têm que decidir se vão apoiar a empreitada dos elfos. Vamos falar dos pés peludos, porque tem uma tribo de pés peludos, que não são hobbits ainda, são proto-hobbits. São hobbits que ainda não se estabeleceram no condado, eles vagam, eles são migrantes, eles são nômades. Eles param num lugar, fazem uma aldeia, vão embora, vão para outro lugar, vivem fugindo. E uma dessas pés peludos encontra um homem que caiu do céu, que há um monte de teorias sobre que cara é esse que caiu do céu. Tem gente dizendo que é o Gandalf. Acho difícil ser, porque o Gandalf vai aparecer só na Terceira Era. Ali pode ser outra coisa, pode ser algum Vala, pode ser algum Maia, pode ser o próprio Sauron disfarçado, pode ser Ilúvatar, que é uma espécie de deus, uma certa metáfora bíblica envolvida. Pode ser muitas coisas, ninguém tem certeza de que personagem é aquele, provavelmente um mago, mas alguém com poderes excepcionais e que tem a ver com toda a história, é um prenúncio para o que vai acontecer na história. E sinais do que vai acontecer estão em todo lugar, né? Os vagalumes morrendo, a vaca doente, o pasto secando, envenenado, os orcs cavando por baixo da terra, aparecendo nas cidades para destruir as cidades. Isso tudo está prenunciando algo que vem por aí, que é a chegada, a volta, melhor dizendo, de Sauron para dominar a Terra-média com o poder dos anéis que serão forjados e que ele vai dominar e aprisionar os da escuridão. Muito bom, muito Senhor dos Anéis. Aquela preocupação de, vai ser
o Game of Thrones e o Senhor dos Anéis, essa comparação Game of Thrones e o Senhor dos Anéis só se parecem por duas coisas. Primeiro, tem dragão, segundo, tem o Xambin. E ele morre antes da hora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A trindade de Game of Thrones, sexo, violência e intriga, não é nem perto do que essa série está se propondo a história que ela está se propondo a contar. É uma história muito mais mítica do que aquela frieza, aquela crueza, aquela agressão gratuita de Game of Thrones, que também funciona, também é ótimo dentro do seu próprio sistema, mas que não tem nada a ver com o que está sendo contado em Anéis de Poder. Então, estou muito feliz com as duas obras. As duas são incríveis, cada uma do seu jeito. Gosto das duas, não tem por que brigar nem ficar comparando. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Conta aqui embaixo o que você achou dos 2 primeiros episódios. E no terceiro, com certeza, estou de volta aqui para comentar com vocês. Até mais, até breve, até já. Tchau.